Então, esse aí, ó, é o meu convidado hoje, pastorzão Alexandre. Por favor, apresente-se, traga o seu currículo para abrilhantar a nossa live aí. E o Cícero Yamazaki. Cara, deixa, antes de falar contigo aí, ô Cícero, eu quero fazer uma live contigo, hein, mano? Vamos começar falando desde a época que nós éramos menores aprendizes no Banco do Brasil até hoje. A jornada do aprendiz. Vamos fazer, hein? Mas manda lá, Alexandre. Manda o pau aí, mano. É um prazer aí para quem está aí, né? Eu sou Alexandre, sou pastor do Ministério Apostólico Koinonia aqui em Mogi das Cruzes e sou escritor também de 3 livros, né? Deus me deu uma palavra a respeito de flechas. Eu escrevi o primeiro livro, Somos Flechas, depois o livro Urias e o terceiro, Não Existe Família Perfeita, mas Existe Família Feliz, um livro para as famílias. Pô, E que é top, isso. mano. Mano, É, o segundo livro é. Como é que é o nome do segundo? Urias? Urias. É, falar do relacionamento Ah, de Davi, Batseba e Urias. rapaz, eu não li isso não, cara. Cadê esse aí? Cadê os seus 3 livros? Tá aí? Mostra a capa aí pra nós. Vamos fazer um merchan. Na verdade, aqui, ó. Ai, ai, ai. Esse eu quero ler, mano. Esse aqui Esse eu quero fala ler. da omissão de Urias, né? Que Davi só encontrou brecha ali porque Urias foi um marido omisso, né? E aí Deus Hum, ponto que a gente observou na vida de Urias nessa omissão dele que permitiu que Davi entrasse ali na casa dele, né? Que uma mulher bem literalmente. guardada, né? Que uma mulher bem guardada nem o rei consegue dominar sobre ela, né? Então Boa essa essa. palavra, é. E aí então essa palavra eu escrevi para no encontro de Em, casais. em que ano que você lançou esse livro aí? Eu Esse não aqui tinha foi em visto. 2010, Ah, 2011. então eu nem te Faz conhecia tempo. ainda. Foi o primeiro. Ah, legal. E o segundo? O segundo foi o Aí Flashes? o segundo foi o Flecha, Top. Fala mais um né? pouco sobre ele. Foi uma palavra que Deus me deu a respeito de destino e propósito. Uau, legal. Nós entendemos quem nós somos em Deus, né? Quando a gente Uhum. entende quem nós somos em Deus, a gente flui em 7 montes de influência, né? Não precisa ser Hum. um pastor para você manifestar o reino. Você Sim, pode sim. ser estar na prefeitura, no esporte, na mídia, na educação, onde você estiver, você entendendo que você é uma flecha, você vai atingir o alvo, seja onde Deus te lançar, né? Então Top. fala muito sobre isso. E aí tem E- testemunho de 7 pessoas que eu conheço, que são pessoas de sucesso na sua área, e que foram bênção assim nas mãos de Deus, né? Tem o testemunho de 7 pessoas? 7 pessoas. Não é o sete É, flecha, não, né, mano? não, na verdade até são Brincadeira, mano. Toca o tudo barco. caboclo, são tudo caboclo. Eu tenho um problema com esse negócio de flecha aí em Mogi das Cruzes, mano. Você sabe. Né? Tô com essa até agora aqui doendo nas costas. Vamos lá. Mas então aí é que eu peguei o testemunho de 7 pessoas que são influentes na área no qual elas têm como profissão, né? Uhum. Eu tenho um amigo que ele foi o treinador do Rogério Ceni por 15 anos, né? Ele que lançou o Rogério Nossa, Ceni, mano, que top. o Haroldo Lamonier, ele que foi Uhum. treinador do Rogério Ceni por 15 anos. Então, ele foi um cara bem influente na área do esporte, né? Ele ganhou muitas pessoas para Jesus em São Paulo, Oh, que legal, mano. e nunca falou que era crente, né? Então, mas Uhum. as pessoas viam a diferença na vida dele Top. e ele foi um instrumento de Deus. Meu irmão, né, que é um cara assim muito top aí na área da mídia, da comunicação, e o prefeito hoje de Mogi, né, o Caio Cunha, na época ele era vereador, hoje, então eu escrevi sobre ele, né, a gente entende, eu sou amigo dele desde que ele era vereador, Sim, sim. ele entendeu o propósito de Deus, no chamado de Deus para ele na política, e hoje ele é o prefeito de Mogi, né. Que top, mano. Minha Que tia, que é top. dona de um colégio aqui em Mogi, um colégio particular, então a gente foi conversando com algumas pessoas que são influentes na área que Deus lançou elas e entendendo que elas são umas flechas na mão de Deus. Joia. E o terceiro é de família, né? Cadê ele? E o terceiro é de família. Esse aqui foi o último que eu lancei em dezembro. Uhum. Né? Família perfeita, mas família feliz. Aí esse Pô, livro mano. aqui Deus me deu quando eu estava ministrando com um casal. E eu falei para eles assim, eu falei, eu acredito que Deus pode restaurar o casamento de vocês. E eles falaram, mas a gente não quer que Deus restaure.
Só tem um E aí, probleminha, quase nada. e aí Deus me deu essa palavra muito clara, assim, que Deus não restaura casamento, né? Deus restaura pessoas e as pessoas Aham, restauradas, elas restauram seu casamento. legal. Então, que não existe uma família perfeita, mas dá para ser feliz Sim. dentro das imperfeições. Uhum. Quando que você começou com esse negócio de escrever? Você sempre foi assim, desde sempre, Então, na, assim, pá, na pegada de escrever, ou foi de um tempo pra cá? Ou melhor, na 2010, né, que verdade, você falou? na verdade, quando eu era pastor lá em Bertioga, eu escrevi o Hum. primeiro livro, Você é Especial. Foi um livretinho, Obrigado, mano. Valeu. foi uma palavra que Deus me deu lá e eu escrevi de uma forma bem simples, Aham. mas foi bem legal. Então foi lá em 2010. Depois eu lancei um livro sobre namoro e noivado. E sempre o lançamento dos livros se deu por meio de ministrações, de aconselhamento, né? Sempre surgiu o assunto, falei, pô, tá escrevendo um livro sobre esse assunto. Hum. Mas o livro, assim mesmo, que eu entendi que era o propósito de Deus, foi lá em 2010 que Deus começou a falar comigo a respeito desse negócio de escrever livro, né? Uhum. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou quando você começou? Pô, vou começar a escrever, começar a colocar isso aqui no papel. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Ou Então, encontra até hoje ainda, não sei. na verdade, a primeira coisa é a barreira do medo, né? Hum. Você não se achar capaz, você não se achar digno, você não se achar, entre Que ninguém aspas, vai bom. querer, né? Que ninguém vai É, comprar e tal. tipo, eu vou escrever livro. Escritor é Augusto Cury, esses caras são escritores, né? Eu sou um reles mortal, né? Mas então a primeira barreira foi essa, você achar que você não tem E capacidade para isso. como foi que você venceu isso aí? Como que você ultrapassou isso? Então, foi escrevendo. Foi depois que eu escrevi o primeiro, Vai fazendo, né? Vai arrebentando é, tudo. Top. e é aquilo, se a gente não começar, a gente não vai chegar a lugar nenhum, Uhum. né? Então, eu já no primeiro, principalmente foi bem ridículo mesmo. A impressão dele foi numa gráfica horrível, O foi pessoal que é pavoroso. da gráfica, tomara que não esteja assistindo ainda. Ah, não, mas foi mesmo, foi muito feio. E aí o segundo eu mesmo imprimi. Eu comprei uma impressora laser, então eu imprimi em casa, grampeei, minha esposa passava contact na capa do livro, a gente Uhum. cortava com estilete e vendia, Que que foi o top, mano. namoro e noivado. Mas é aquilo, o feito ele é melhor do que o perfeito, né? A Uhum. gente ficar esperando Cara, atingir a perfeição. Então, o primeiro tinha alguns erros de português, porque não entendia muito esse negócio de correção, então dá para qualquer pessoa corrigir. Não uhum. que foi ruim, né? Mas aí depois, durante o processo, a gente vai entendendo que dá para melhorar a cada dia. Sim, sim. Mas o Iorias, que foi a primeira versão, eu me lembro que teve pessoa que riu, falava que o papel era tão ruim que não dava nem para usar no banheiro. Ô, louco. Mas eu não deixava isso me Cara, paralisar. A gente a fica turma chateado. também, a turma também ajuda, né? Fala aí. Que Não, isso? há pouco tempo uma pessoa pegou a primeira versão do Urias, Hum. que era uma versão menor, e falou assim: Nossa, mas quem corrigiu esse livro aqui? Tá cheio de erro de português e tal, né? Mas então essas coisas a gente vai ouvir mesmo. E Sim, é sim. uma coisa que tenta nos paralisar, né? Mas aí, Principalmente fazendo, a gente vai pessoas perdendo medo próximas. Principalmente demais. pessoas meio próximas a gente, né? Pessoas que já nos conhecem. E aqui tem uma coisa que eu quero colocar a respeito disso aí, né? Que você tem falado. Que você está falando, melhor dizendo. Quando a gente lança qualquer coisa, quando a gente faz, né? Coloca um produto, ou enfim, transborda ali naquilo que nós, no conteúdo, naquilo que nós temos, a primeira coisa que acontece, né, esse receio, esse medo, a gente fica meio travado, porque as primeiras pessoas que tendem a receber esse material são as pessoas mais próximas a nós, estão à nossa volta. Então, como já tem ali uma certa familiaridade, e uma coisa que eu gosto sempre de falar quando tenho oportunidade, que nós precisamos ter muito cuidado com a familiaridade para ela não roubar da gente um tanto de coisas, né, como respeito, honra e, enfim, tantas outras coisas. E esse material acaba caindo, né, em primeira instância para as pessoas que estão do nosso lado.
E aí muitas dessas pessoas, né, acabam se tornando críticos, porque, enfim, é a única coisa que elas têm que fazer mesmo, né? Vamos dizer assim, porque infelizmente a maioria não produz nada, não são pessoas, vamos dizer, com a qualificação técnica nem para criticar uma obra. Então é uma coisa importante que nós deixamos salientado aqui nesse primeiro tempo, que o Alexandre falou, vai fazendo, a coisa vai melhorando, vai dando um upgrade, você vai conhecendo os atalhos, os caminhos, o material vai melhorando. E assim, uma outra coisa, se aquela pessoa do seu lado, seu vizinho, até mesmo um familiar, alguém, pô, não gostou do teu material, fala assim, mano, obrigado, deixa eu entregar ali para a pessoa do lado. Porque muitas vezes nós nos tornamos descartáveis e desprezados por pessoas que acabam estando ao nosso redor, né? Mas não tem problema. Não tem problema se as pessoas mais próximas não querem o seu conteúdo. Existem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil que querem, que estão esperando justamente esse livro aí do noivado, do casamento, das famílias. Esse material que é desprezado talvez pela pessoa próxima é vital para a pessoa que está logo ali. Então faz, né, para a glória de Deus e faz para alcançar quem precisa. E não para quem vai ficar, né? A Marinês colocou, é que o povo não faz nada. Cara, Na mas verdade, muito top. Achou eu ele até aí? achei. Ah, aqui, ó. Você é especial. Esse aí Bacana. que foi. Aí você botou uma fotona. Essa foto tá deste tamanho aqui. Mas aqui, ó, você vê lá, o livro tá até caindo as folhas, ó. Cara, Então mas, era. mano, Mas foi o guarda primeiro. isso. Guarda isso, Então, que esse eu tenho ensino ele, na verdade, poderoso. como memorial, né? É isso aí, mano. O ensino poderoso. É. Ensino poderoso. Pô, você falou um pouco de gráfica, né? Que você começou fazendo de maneira assim, praticamente totalmente artesanal, né? Você ali, a sua esposa, grampeador, comprou uma impressora. Qual Na foi o verdade, grande... esse aqui, ó. Esse Achei, ó. aí. Mano, você tá achando cada um aí também, né? Você tá puxando. Olha aí, Aham, esse é o sem contar namoro aqui, e... noivado. Namoro e noivada. Mas olha lá, esse aqui foi eu que imprimi mesmo, né? Você vê Quando que eu que... usava terno e gravata na época. Foi, a Marinês colocou aí. Você não usa mais, meu? Qual que é o problema? Põe aí o Só que terninho, pô. esse Bonitinho. aqui é o que eu imprimi em casa, Uhum. né? Top. Deixa eu te falar. E quando que foi assim? Quando que você saiu daquela coisa artesanal para aquela coisa mais profissional? Qual que foi o gancho aqui? Você falou com alguém? Você foi atrás? Como que foi realmente esse passo a passo aí para a galera? Então, na verdade, aí eu entendi que era esse o chamado de Deus na minha vida, né? E eu acredito que Deus, uma das ferramentas que Deus me deu foi a questão do escrever. A partir do momento que eu comecei a escrever, algumas pessoas começaram a se inspirar na minha vida e começaram então a me perguntar: ô pastor, pô, achei legal, onde que eu faço meu livro, onde que eu escrevo meu livro, como que é? E eu comecei a ajudar algumas pessoas. E Pô, nessa legal. despertou em mim também o desejo aí que começou o desejo então de melhorar, ou o entendimento que eu precisava melhorar. E se tinham pessoas se espelhando em mim e buscando em mim orientação para isso, eu falei, poxa, eu não posso continuar então nesse amadorismo que eu Sim, estava. sim. Uhum. E aí também eu comecei a andar com amigos que também são escritores. E aí eu falei, bom, se eu caminho com eles agora, eu preciso também lançar um produto que é mais ou menos na qualidade para eu não passar, entre aspas, vergonha. E aí então eu comecei a pesquisar a respeito de gráfica, comecei a criar alguns contatos com pessoas que trabalham nessa área. E aí foi quando eu comecei, foi primeiramente no Flechas. Flechas, então ele já saiu num nível mais profissional na questão de qualidade gráfica, na questão de qualidade de correção ortográfica, colocação de texto, e tudo isso. E aí eu Sim. entendi, então, que o nível de amadorismo ficou para trás e eu precisava, então, me profissionalizar um pouco mais nessa área, né, para não, entre aspas, passar vergonha. Porque eu já tinha feito de um jeito, mas é aquilo, né? A gente faz de um jeito até que uma hora Deus vai cobrar de nós mais empenho, mais eficácia, né?
E aí, então eu Uhum. entendi que chegou o momento que eu entendi que era um ponto mais de inflexão, que eu precisava sair daquilo ali para algo diferente. Foi quando então eu comecei a estar com pessoas mais profissionais nessa área. Uhum. Me diz uma coisa, algum dos seus livros, ou todos, não sei, eles também são encontrados em plataformas digitais? Então, agora eu tenho eles todo em e-book pela plataforma ainda do Hotmart, né? Sim, Então, sim. quando alguém quer um e-book, eu mando o link e a pessoa compra já direto no link lá da Hotmart. Hum, Ainda o e-book é um negócio bem distante ainda. Por mais que a gente está vendo a era digital, mas 95% das pessoas ainda preferem o livro físico, né? cara, eu vou te falar, eu tenho e-books também, né? Enfim, os PDFs aí, tantos aí. Mas eu sou bicho de biblioteca. Eu gosto do livro, eu gosto do papel, É, da, eu da, também. da textura do papel. Eu observo tudo isso, a textura, às vezes a cola ou a costura, enfim, sabe? A cor, a gramatura, cara, o cheiro do livro, Aham, é. entendeu? Então, enfim, como você falou, estamos aí na era digital, né? A cada dia isso tem aumentado mais, porém, porque eu tô te falando isso porque eu estava ouvindo um cara um tempo atrás falando sobre isso, né? Para onde vão as editoras, né? As Aham. publicadoras de livro, de papel, né? Vamos dizer assim. Ele estava falando sobre esse desenvolvimento. Mas ele falou assim, olha, que eu achei muito interessante, olha, para sair fora, realmente vão, no mínimo, 2 gerações. Toda a nossa geração tem que passar, a outra ainda tem que passar, para realmente começar uma conversa de não ter mais papel, né? Porque é uma coisa assim, cultural, sentimental, né? Eu tenho Aham. assim uma coisa com alguns livros que eu tenho aqui, mano, que, né? Mas é legal. Então depois a gente vai poder aí colocar um link. Pessoal que quiser adquirir os livros do Aham. Pastor Alexandre pode fazer isso, pegar por e-book ou até mesmo, né? Enfim, se o pessoal quiser, você manda pelo correio também, o físico, Então, o hoje papel. o físico eu coloquei hoje no Mercado Livre, né? Então a gente tem uma loja no Legal. Mercado Livre para vender pelo Mercado Livre. Então eu vendo físico pelo Mercado Livre, eu tenho um site que também direciona lá para o Mercado Livre. Ainda não tenho uma loja virtual, mas eu tenho um site da editora e as pessoas são direcionadas lá para a loja do Mercado Livre, então elas compram lá e aí a gente envia pelo Mercado Livre, né? Uhum. Mas É, com a ferramenta bem mais fácil. sim, sim, sim. É, bom, falamos um pouco aí da tua trajetória até agora, dos primeiros livros, do jump de gráfica e editoração. E a questão de capa, né? Vamos bater ponto por ponto aí. Como começou, eu vi que as capinhas primeiras eram bem assim, né? Eu peguei um Ctrl+C, Ctrl+V daqui, não sei da onde, da apostila aqui dos filhos e coloquei, mas hoje as coisas estão bem mais arrojadas e tal. Aham. O quanto você considera importante, né, para aquele que realmente quer levar a sério, não somente talvez viver disso, né, mas principalmente entregar o conteúdo que Deus tem dado, né, a ele, a técnica, enfim, para outras pessoas, com relação ao visual, né, a capa ali, uma coisa bem feita, né? O título também. Eu estava ouvindo um cara falar esses dias também a respeito desse mesmo assunto. Ele falava assim, não se preocupe com títulos assim, sabe assim, aquela coisa eclética, assim, Aham. cultural. Cara, quanto mais o título for direto, falar diretamente com as pessoas, melhor é. O que você acha, o que você pensa disso tudo? Então, a questão da capa, a gente já ouviu muito falar sobre isso, né? O livro ele vende pela capa, né? Hum, É aquilo. Quem não te conhece, seu livro está numa livraria, dificilmente eles vão escolher seu livro pelo seu nome. Eles vão escolher seu livro por uma capa atrativa. Isso é fato, né? A gente está até conversando com minha esposa sobre isso agora à tarde, né? Você vai no mercado, porque tem 30 itens ali, sabão em pó na prateleira. Normalmente a gente sempre vai no Omo, porque já é uma marca que ficou fixada e é uma imagem que já está fixada em nós.
Então a Justo. capa do livro ela não é diferente, né? A capa ela vende o livro, isso é fato. Principalmente quando a gente coloca ele na livraria. Quando eu vendo ele na igreja, não é o tão importante, porque as pessoas vão comprar pelo escritor. Ah, eu acabei de pregar, eu vou vender meu livro, então beleza. Mas quando eu deixo ele numa livraria, muitas pessoas, e isso parte de nós também, a gente olha uma capa que chama a atenção e fala, cara, esse livro deve ser muito bom, porque a capa é fantástica, né? E às vezes nem sempre o conteúdo é tão bom quanto a capa, né? Mas a capa ela é importante. Então hoje quem faz as capas, até é interessante que essa capa aqui, eu vendi alguns livros já por causa da capa, esse livro. A pessoa falou, nossa, pastor, essa capa aqui é muito alegre, cara. É uma capa assim que Sim, é verdade. despertou em mim algo e eu quero levar esse livro pela capa. E falou bem assim mesmo. Uhum. E aí foi meu irmão que fez. Eu passei a ideia para ele, né? Mas ele que deixou o negócio perfeito. Então é importante isso. Às vezes a pessoa que vai lançar um livro, ela investir nisso. Às Sim. vezes a pessoa fala, eu vou pegar meu primo, meu sobrinho que mexe com CorelDRAW lá, ele faz uma capinha para mim, né? Mas você tem que Hum. pensar que seu livro vai brigar com os grandes, numa prateleira, às vezes, de uma livraria. E, então, isso é muito importante. Hoje, o livro, a capa do livro e o título também ela é muito importante. Por exemplo, o meu livro Urias. Hoje, eu vendo bastante em lugares que eu prego. Mas eu acho, e aqui uma confissão só nossa, Só que eu nós. errei no título. Por Aham. quê? Porque quem não conhece Urias fica boiando. O Urias, o que é Urias? Quem é? Nem sabe que é uma pessoa. O que é isso aqui, Urias? Né? Só que ele já tinha vendido bastante, tudo foi, agora não dá para mudar o título do livro, vai ficar meio estranho, vai dar a impressão que eu lancei um outro livro. Sim. Mas foi uma coisa que daí eu passei a pensar a partir daí. Porque quando Uhum. eu vou pregar, às vezes quando eu vou pregar, eu falo assim, ah, esse aqui é o livro Urias. As pessoas ficam com aquela cara de nada, né? O que é isso? O que ele está falando? O que é Urias? Quem é Urias? O que significa Urias? Até eu explicar que Urias era o marido de Demora, né? Batseba, você perde meia hora explicando por que o nome do livro chama. Então, agora, esse livro Não Existe Família Perfeita, Existe Família Feliz, Abriu o também nicho, abriu. a pessoa fala, poxa, né, minha família então pode ser feliz. Então, Top o demais título do isso, hein? livro vende bem, e tem que ser bem pensado nisso, e a capa, principalmente, porque eu deixo meus livros na livraria aqui em Mogi, eu tenho uma livraria aqui que eu deixo. E já meu livro fica ali nas prateleiras com escritor Thiago Brunet, tudo fica nessas prateleiras. Então, ninguém vai pelo autor. Quem não me conhece dificilmente vai comprar. Eu mesmo, dificilmente eu compro um livro de um cara que eu nunca ouvi falar, Uhum. né? Mas se a capa me chamar a atenção, eu falo, bom, a capa e o título, eu falo, bom, parece ser bom. E Dá às para vezes o ver livro é que fantástico. dá para ver que pela capa, né, usando esse ditado popular aí, mas quando você, eu penso assim, quando você está numa livraria, no caso, e ou até mesmo numa compra pela internet, olhando a capa, a arte gráfica, né, e o título, você consegue já por ali identificar investimento. Uhum. E eu não estou falando aqui da questão de muito dinheiro, não, mas do Tá. desejo do escritor de fazer o melhor possível. Ou seja, ele realmente está transmitindo que ele quer entregar aquilo, que tem valor ali dentro, que vai agregar o conteúdo dele, né? Então, só pela capa, né? Aham. Do que aquela capa assim, largada, né? Eu fiz aqui, tá bom, se quiser ler, lê, não quiser, Deus abençoe. Cara, Já muito, vi muito legal capa. isso. Muito bom. Muito legal isso. Título. Pessoal, ó, gráfica, não tenha medo, faça para as pessoas que precisam e não para as que vão criticar. Uma boa capa, um bom título. E agora você entrou num negócio legal aí que achei. Você é pastor de igreja há quanto tempo já? 18 anos. Não, 18? 20 anos. 20? 20 Então, anos. assim, me corrija se estiver errado. Os primeiros movimentos com os seus livros foi mantendo a chamada banquinha no final do culto, vendendo para a galera em lugares onde Aham. você foi ministrar. Foi isso? A grande maioria dos meus livros eles são vendidos no dia do lançamento na minha igreja local Uhum. e logo depois nas igrejas que eu vou pregar. Então, eu não sou nenhum
pregador famoso, né? Então, você coloca na internet. Então, você coloca na internet, dificilmente vende quando você joga ele na internet, né? Então, você vai ter que ir criando relacionamento com pessoas, então elas começam a perguntar, e aí você vai vendendo. Mas a grande parte, ou a grande maioria dos livros que eu vendo é na igreja local, uma parcela pequena, né? Porque é limitado, mas nas igrejas que a gente vai ministrar, então, sempre no final do culto, a gente acaba vendendo os livros. É o que eu sempre falo assim, bem, escrever um livro não é tão difícil. Eu acho que a parte mais difícil do livro é a venda dele, né? Tem pessoas... E assim, dentro do que você falou, fazendo essa conexão, né, de a ideia é a produção, o livro está feito e, vamos dizer, a entrega para o consumidor final. E aí você falou que a maioria dos seus livros, né, enfim, ao seu próprio redor, né, trabalhando junto ali com você, onde você ia, também internet e na livraria, né, Da de cidade. Mogi aí, da cidade e É. tal. E assim, uma coisa muito interessante. O que você diria? Pô, cara, quero começar agora, tô com o livro aqui parado, já entendi algumas coisas que o Alexandre falou e tal. Tiragem. Qual que foi a escala de tiragens que você fez desde o seu primeiro livro até o último Uhum. agora sobre família? Como é que você foi escalando isso? Começou com quanto e agora está em quanto? Então, hoje, na verdade, tem gráfica por demanda, né? Você não precisa mais Uhum. fazer 1000 livros. Porque até um pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás mesmo, só fazia 1000 livros. Você não achava gráfica que fazia menos de 1000. Hoje não, hoje você encontra gráfica que faz a partir de 10 livros. Uau. Então, você vai mandar imprimir o livro de acordo com o público que você acha que você pode tocar. Sim. E, e não é querendo ser desanimador, longe disso, mas ser realista. é, Nem sempre os seus amigos vão comprar seu livro. Eu tenho um amigo que até hoje não compraram meus livros. Então, às vezes, a pessoa, quando ela vai lançar o livro, ela fala, pô, eu tenho 100 amigos, mas no Instagram eu tenho 1.500, no Facebook eu tenho 5.000, vou mandar fazer 1000 livros. Meu, mas esquece. Você tem que entender qual é o seu nível Cara, 1000 livros é de muita coisa, influência, né? porque 1000 livros é muito livro. Então, a primeira versão do Urias, eu fiz a tiragem de 1000. E só que eu fazia parte de um ministério que tinha 21 igrejas, igrejas no Brasil, igreja até fora do Brasil. Então eu distribuí para os pastores me ajudar a vender, tá? E mesmo assim, 1000 livros eu demorei mais de um ano para vender. Agora, a partir daí, então, eu comecei a fazer em torno de 200 livros, 300 livros. O Flechas, quando eu lancei o Flechas, Somos Flechas, eu fiz 200, porque eu sei que o meu alcance não é tão grande para 1000 livros ainda. Sim. Agora, não existe família perfeita, existe família feliz, eu fiz 1000. E foi bem o dia que entrou a pandemia, assim, 2 meses depois entrou a pandemia. Uhum. Então, só que eu fiz 1000, mas o valor caiu muito. Se eu fizesse 200, quase deu o valor dos 1000, porque foi uma gráfica de um que eu conheci, e eles estavam com uma promoção lá, e eles falaram, faz 1000, e no valor, os 1000 ia sair quase o valor dos 200, 300. Então, eu fiz 1000. Mas não vendi nem 200 ainda. Porque daí entrou a pandemia e tudo. Até, mas eu entendi que Deus me deu esse livro para abençoar a vida de famílias. Então, eu fiz um projeto na nossa igreja. Compre 5 livros. Eu vendia um por 25. E aí eu fiz um projeto na nossa igreja, 5 livros desses por R$ 25. A preço de custo, mas com o propósito das Sim, sim. pessoas doarem o livro. Então, o valor que você pagaria um, você vai levar 5, Sim, mas sim. com o propósito de você doar para as pessoas. Porque o meu propósito não é os livros ficar parados lá na igreja, caixas de Claro, livro, né? claro. Então, os primeiros que eu vendi, eu já recuperei o que eu investi. Então, aí eu comecei a fazer o propósito de abençoar a vida de pessoas. E aí eu comecei a vender pelo preço de custo. Até teve uma pessoa que falou, vou pegar para revender. Eu falei, não, para revender não. 25 por 25 para você doar. E aí, então, às vezes eu tô andando na rua, eu dou para alguém. Até um dia eu tava no correio, postando o negócio no correio, tinha a viatura da polícia, eu fui lá, dei pros policiais. Então, eu entendi que os 1000 livros são muitos livros.
Então, para uma pessoa, esses dias eu produzi o livro de um rapaz, de um amigo meu, e ele não prega muito fora. Então ele queria fazer 1.000. Eu falei, cara, não faz. Não faz porque talvez para mim seria melhor questão de lucro se ele fizesse 1.000. Mas eu falei, não faz. Aí ele fez 500. Mas está com os 500 praticamente parado, porque daí está no meio da pandemia. Ainda analisamos tudo isso, né? Tem um pastor que eu conheço, ele fez 15.000 livros o ano passado, em fevereiro do ano passado. Ele é um pregador assim no Brasil todo, no mundo todo, um cara bem conhecido. E ele fez 15.000 livros. No dia seguinte entrou a pandemia. Ele está até hoje com os 15.000 livros parados. Para não dizer assim, pela influência dele no Brasil e no mundo, ele vendeu uns 1.000. Mas está com milhares de livros parados. Então, hoje tem gráfica que você pode fazer a partir de 10 livros. Então, você tem um nível Sabendo, de né, Alexandre, sabendo também, importante, quanto mais livros você faz, o custo diminui, não é assim? custo diminui, Quanto sim. menos, o custo aumenta. Porém, você não entra nessa zona de risco tão grande, né? De investir um dinheiro e ele ficar parado e você não ter para quem vender, né? Então compensa você ganhar menos e vender mais rápido. Justo, e essa experiência, inclusive, pode ser justamente uma experiência tão frustrante que o cara não quer escrever mais. O trava, eu fiz, deu errado. Não é que deu errado, né? Houve ali um desentendimento nessa parte, uma coisa meio fora de hora, de a Principalmente quantidade. nesse momento que a gente está vivendo agora, é muito complicado. Então uma E pessoa, não, pode continuar, por favor. uma pessoa fazer 1.000 livros hoje é loucura. Para uma pessoa que não é tão conhecida, que não tem influência na internet. Porque hoje, se ele for uma pessoa bem influente na internet, ainda tudo bem. Ele consegue vender pelo meio da internet. Mas hoje, fisicamente, você vende bem pouco, né? Sim, sim. Aqui é. E também, né, o nosso, vamos dizer assim, o nosso nicho de escrita, que é majoritariamente a população cristã, muitas e muitas e muitas cidades, elas não têm boas livrarias cristãs. Então aí o livro ainda tem mais uma dificuldade a enfrentar, né? Colocar um livro cristão numa livraria multinicho, né? Multítulos, não, como é que chama? Me falhou a palavra agora. Não lembro agora. Não, são nichos de bem escrita, né? Então aí fica mais complicado. Aqui eu coloquei numa livraria que é cristã da cidade, até eles disponibilizaram um espaço. Então eu tenho um espaço na livraria que tem todos os meus livros e os livros que eu ajudo a produzir eu ponho lá também. Já indico os escritores para pôr lá, né? E agora eu estava fechando com a livraria Leitura. E aí tem essa outra coisa também. Para você conseguir colocar numa livraria já maior, por exemplo, eu estava conseguindo com a Leitura, mas o livro tem que estar registrado, ele precisa ter uma boa aparência, tem que ter código de barra, ele tem que estar bem regularizado para uma livraria grande poder pôr lá para vender. Né? Dentro do catálogo dela, né? Cara, muito, muito, muito interessante isso aí que você está falando. Hoje você falou uma coisa que então você também já está produzindo livros de outras pessoas. Como é que é isso aí? Conta um pouco. Então, na verdade eu até peguei aqui pronto. Esses dias eu lancei o livro da minha esposa, né? Síndrome de Eva. Tá, sim, eu vi isso aí pela internet, o lançamento. Esse aqui eu desafiei ela a escrever na pandemia. Falei para ela, você é capaz, você tá com uma palavra. Claro. E aí eu ia dormir mais cedo com a minha filha, passar a madrugada, e em um mês ela escreveu o livro. Cara, essa capa é bem legal, bem bonita. Então Gostei. foi meu irmão que fez também. Gostei. Né? E aí eu lancei também esse livro aqui é de um jovem, de um rapaz chamado Rian, chama O Vazio que Só Deus Preenche. Aí esse livro aqui eu produzi para eles, que é um jovem bem abençoado aí, que prega bastante para jovem, bem legal. Aí esse aqui foi o último que eu lancei agora. Esse rapaz é um consultor financeiro, Everton Lima. Ficou bem legal esse livro aqui, Deus ou Mamon, né? A quem você serve. Uau. E esse livro aqui é sobre Cristo
A Igreja nos Lugares Celestiais em Cristo, né? Profeta Gustavo. Cara, muito bom esse livro. Fala do novo pacto, tudo. O profético no novo pacto. Pô, que E aí, top. então, foi que eu comecei a ajudar essas pessoas, né? Eles começaram, pastor, como que eu faço? Me ajuda aí e tal. Por onde você lança seu livro? Tal. E aí eu criei toda uma estrutura. Eu criei uma editora. Então, hoje eu pego o livro bem embrionário ali e a gente produz até a produção completa do livro e até ajuda a vender, né? A gente ajuda a colocar na livraria lá, se for preciso. Então, hoje, para você escrever um livro, você não precisa, não é mais um monstro, né? Você tem muitas facilidades aí. E aí, foi isso que Deus colocou no meu coração. Para ajudar pessoas que têm esse projeto, que têm esse propósito no coração. Então, hoje, por exemplo, tem um livro aqui que o rapaz não tinha tempo para escrever. Então, tem também esse trabalho, a pessoa passa as pregações dele e a gente transforma ela num livro. Então Ah, ele tipo só uma pregou, transcreve é, assim de áudio é, mesmo? Você recebe é, áudio também? Tipo, você se te é, mandar um áudio, você transcreve. Oh, legal isso, cara. isso. Aí a pessoa não tem tempo de escrever, não sei escrever, não sei como escrever. E esse rapaz, ele Ah, tinha 4 pregações sobre o assunto. A gente pegou as 4 pregações dele, transliterou, produziu o livro, ficou bem legal o livro que dele. top, cara. Que E legal. aí, Então, o pessoal aí que tá assistindo essa live e vai assistir depois, está aí o homem que pode te ajudar a tirar o seu livro da gaveta e botar para frente, meu filho. E, eu e tava, aqui quero te perguntar também, como então, como no caso um produtor, um cara que ajuda realmente as pessoas a sair do zero até a concretização do seu projeto, que é um livro dele, pode ser de qualquer nicho. Pô, eu mexo com cozinha, culinária. Você vai me ajudar também a fazer um livro de culinária? Ou não? Ou só aí eu cristão? posso, não, eu posso ajudar. Agora tem uns livros, por exemplo, que eu não domino o assunto. Então, se o cara falar, eu tenho 4 áudios aqui para escrever um livro de culinária, para mim não dá. Se for no nicho cristão, é um nicho que eu entendo que eu posso ajudar, eu ajudo. Agora, se for um livro de culinária, eu posso ajudar. Eu tenho quem faça correção, aí a gente terceiriza isso para uma pessoa Sim, que é sim. mais profissional, que é mais profissional, não, que é profissional nessa área, Uhum. e essa pessoa, ela consegue. Já teve gente que eu recusei também, porque daí eu não acreditei que era a nossa pegada, né? Que era um livro sobre conto de fadas. Era tipo um Harry Potter. Sei, Harry sei. Potter. Um amigo meu mandou para um amigo dele o contato, que o amigo dele me ligou. Meu filho escreveu um livro de magia tal. Eu não falei que eu não ia fazer nada. Eu falei, manda para mim, te dá uma Você manda lista na amiga eu de. tacar no fogo. Fazer que nem Aí Paulo daí lá eu nos livros. indiquei uma pessoa para ele. Falei, Aham. eu não faço, né? Mas eu tenho uma pessoa que eu posso te indicar e ela pode te ajudar nisso, tal. Mas Ó, o eu pessoal tá tento ir só para a começando. área Beleza. O cristã. pessoal tá começando a mandar pergunta aí se você tá assistindo essa live aqui. Eu desativei os comentários para não ficar a letra, porque ele me atrapalha. Mas aqui, você pode ir aqui no ponto de interrogação na barrinha aí inferior do Instagram e colocar a sua pergunta. A gente vai subir aqui. A Arine Rubach, ou Rubach, não sei. Seria uma boa estratégia fazer e-book ao invés de livro físico? É bom. É o que eu falei, é o que eu estava falando, a questão do e-book. Hoje, nós não, culturalmente, o e-book ainda não é muito aceito. Né? Esses dias eu fiz uma enquete no meu Instagram, 100 pessoas responderam a enquete. Você prefere livro físico ou e-book? 3% preferiram e-book. Mas o e-book, ele pode ser um gerador de renda para você lançar o físico. Uma entrada, né? Tipo, eu não tenho dinheiro para fazer o físico. Então, primeiro eu lanço um e-book. Eu tenho um Capitaliza. pastor. Eu fiz o livro de um pastor, até esqueci. Esses dias. Bom, enfim. Ele não tinha dinheiro. Então, nós produzimos o e-book. Ele vendeu 60, 70 e-books. Ele fez um trabalho bem legal de divulgação com os amigos dele. E aí ele gerou renda para ele, então, fazer o físico. Então, o Legal. Aí, e-book ó. ele é legal para isso. É uma Essa porta é a de entrada. estratégia. Olha aí, isso, uma porta de entrada estratégica para você É. poder capitalizar, faz um tráfego ali orgânico, né, entre os amigos, familiares, Aham. pessoas conhecidas,
e talvez até com um pouco, uma quantidade menor aí de investimento financeiro, você consegue até fazer um tráfego pago nas redes sociais, aí, enfim, para Aham. E conseguir é fazer interessante tipo um lançamento. que tem pessoas, as pessoas normalmente que compram um e-book com esse propósito, depois elas vão comprar seu livro físico. Vão. Elas É, entendem que eu comprei para te ajudar, vai gerar baseado. uma fidelização ali, né? Tipo É, assim, até uma expectativa também teve gente que para já o comprou meu material. e-book do Somos Flashes e depois comprou o livro físico. Falou, eu preciso ter ele na minha mão para mim rabiscar, para mim Quer riscar. fazer? É, então leu o e-book e depois comprou o livro físico. Mas o e-book é legal para uma pessoa que está zerada de dinheiro. O Pô, e-book você top, não tem custo nenhum. Você não top. tem custo para fazer. A não ser, lógico, se você for pagar para alguém produzir ele para você. Mas o custo não é tão alto, né? Sim. Então, pode ser a porta de entrada que vai gerar recursos para depois você lançar um livro. De repente também como e-book, uma versão compilada do livro todo, né? Não o Aham, livro todo, mas uma coisa mais é, condensada, mais menor, né? aham. Todavia, é tipo um resumo mesmo. E aí vai gerar uma expectativa da pessoa ter o material todo, né? Mas é Beleza, uma boa Arine? estratégia. É uma boa estratégia, tá vendo aí, Arine? Ó, é uma boa estratégia fazer um e-book, sim, desde que você esteja precisando capitalizar, né? Enfim, Uhum. com essas dicas aí do Alexandre. Se tiver mais perguntas, queridos, pode colocar aí na interrogação e nós vamos subi-las aqui. Ahn, É, você acredita, né, a gente falou um pouco isso semana passada, que quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal escreve, ou seja, você, o quanto, né, o quanto da sua capacidade de escrever esses livros, ou da capacidade de alguém escrever livros, vem também do amor, da dedicação dele como leitor de outros livros. Como é que é esse processo? A leitura é a gente agregar conhecimento, né? Isso é fato. Então, tem pessoas que elas querem escrever livro, mas elas não gostam de ler livro. E aí fica complicado. Isso eu falo por experiência. Mas a pessoa fala, pastor, eu escrevi um livro. Aí ela fala, me manda para eu dar uma olhada, te ajudar. Aí eu falo, mas você gosta de ler? Eu não sou muito chegado a ler, não. Ela fala, não, deu para perceber na escrita. Por quê? Hum, Quanto mais você lê, mais você enriquece seu vocabulário, seus conhecimentos, é, sua gama de assuntos, ela cresce gigantescamente, né? E você passa a pensar a partir daquilo que você está lendo. Então, quando justo. eu vou escrever um livro, até na construção do texto, na construção e na colocação de tudo, vem a partir dos livros que eu leio. E às vezes eu estou lendo um livro, é o que abre a minha mente para eu lançar o meu livro, né? Então, É, eu sempre falo isso. Se você está com um problema, leia livros que vão solucionar aquele teu problema, né? É, então, se você quer ser um escritor, leia bastante, porque vai enriquecer seu vocabulário. Você vê que uma pessoa que lê, ela tem um vocabulário enriquecido, ela tem a mente dela é muito aberta, né? A questão de diversos assuntos, ela sabe colocar as palavras na escrita. É muito diferente de uma pessoa que fala, não gosto de ler. Pessoa que não gosta de ler, você percebe de longe, né? É lógico, a gente tem pessoas que não amam ler, mas sim, tem que sim. ler. Sejam Tem. pequenos textos, sejam pequenas. Não precisa ler um livro por mês. Eu leio um livro por ano. Começa com um livro por ano, né? Mas a leitura, ela enriquece o vocabulário, ela enriquece a escrita, ela enriquece o conhecimento. Às vezes, quando eu vou escrever, eu lembro de livros que eu estou lendo no momento, a questão de pontuação, não Hum. sai perfeito a colocação de português, tudo, mas já sai bem ajustado, mais ou menos ajustadinho, porque Meio caminho andado, né? os livros que eu leio, eles enriquecem tanto a minha fala como a minha escrita. Isso é muito Sim, sim. importante. E aí você vai adquirindo um hábito. Eu não tenho a leitura dinâmica, eu curti leitura dinâmica, mas às vezes eu pego um livro que é do assunto que eu estou investindo naquele momento, eu leio em 2 dias. Então, e aí anoto, risco, rabisco, né? Às vezes a pessoa pede livro emprestado e fala, pode pegar, mas está tudo rabiscado, tudo anotado, né? Então é muito importante a gente ler, sim.
Uma É, pessoa que hoje, pô, cara, eu ouvi tudo que você falou aí nessa live, meio que já entendi assim. E, pô, sei lá, vamos supor uma coisa aqui hipotética, né? Pô, eu vou escrever um livro de 100 páginas, 10 capítulos de 10 páginas, por exemplo. 100 páginas, né? Tá legal. É, existe uma rotina do escritor, ou o cara pega cedo, depois pega depois do almoço também um pouco, e vai fazendo um pedaço. eu falo, Rotina para alguém que vai escrever é importante? é Quão demais. importante? Eu falo que o livro nasce sempre a partir de uma experiência, né? Então, todos os meus livros, eles nasceram a partir de uma experiência. O Urias foi, um dia eu estava no retiro de casais, o preletor faltou. O avião dele atrasou e ele faltou. E aí me ligaram lá no quarto, falou, pastor, o preletor não vai conseguir chegar pro horário, você não pode pregar? Cara, o que eu vou pregar? Mas eu já estava meditando a respeito de Davi, Batseba e Urias e tal. Então o da família foi a partir daquela ministração que eu falei no início, e o Flechas foi uma palavra que Deus me deu. Aí então a rotina se dá por meio das anotações. Então sempre que eu tenho um insight, uma ideia para começar a escrever um livro, eu começo então a aguçar os meus ouvidos para aquele assunto. Então eu começo, Sim. o pregador, eu me lembro até um dia eu estava ouvindo uma ministração do Luiz Hermínio, acho que foi até no Sonho de Deus, estava lá o Luiz Hermínio estava pregando e falou não sei o que de flecha, eu já anotei rapidinho, falei, opa, já peguei isso É aqui, minha. porque pode, É minha. já deu, já anotei lá. Então aí você começa a trabalhar para isso, né? Se torna um projeto seu de vida. Então eu aqui em casa, vou até virar aqui só um pouquinho, ó, aqui a parede aqui, ó, é cheio de papelzinho. Top. Chica, porque eu vou o quê? Às vezes estou aqui no computador ouvindo uma pregação, lendo um livro, então eu anoto e colo na parede. Eu sei que um dia eu vou precisar disso. Então, às vezes eu estou sentado aqui, eu começo a olhar para todos os papéis que estão na parede e vão surgindo Sim. a ideia, e É principalmente as quando eu estou notas, né? escrevendo um Vai livro. tomando É, nota, vai guardando. é. Então, é muito importante. E principalmente quando você está escrevendo um livro sobre um determinado assunto, é ouvir pregações ou palestras, ler livros a respeito, que vai te dando um norte para aquilo que Sim. você já está pensando, né? Tem um ritmo para isso? Você imprime um Não, ritmo? Tipo assim, cara, eu vou pegar pelo menos 1 hora por dia isso aqui, 30 isso minutos. vai da pessoa. Uhum. Tem gente que consegue escrever um livro em um mês. Tem gente que demora um ano. E tem gente que vai escrever, tem pessoas que talvez vão escrever um livro que é o livro que ela levou a vida escrevendo. Então, quem determina esse ritmo é você. É, é lógico, depois que você escreveu o primeiro, você vai ver que, entre aspas, né, é fácil, que não é um bicho de 7 cabeças. Você vai falar, poxa, pensei que fosse mais difícil, né? Porque hoje tem todos os mecanismos de pessoas que vão corrigir, vão te ajudar, então se torna mais fácil depois. Top. E que nem eu tenho esses livros escritos, mas eu tenho já um está escrito que não está publicado. Eu estou até querendo transformar ele em e-book, que é sobre síndrome do pânico e depressão. Uau. E que eu fui escrevendo aos poucos, fui anotando, escrevendo a partir da minha experiência que eu tive em síndrome do pânico, e está guardado. E eu estou vendo que eu estou perdendo tempo no sentido de abençoar a vida de pessoas, com a informação que eu tenho guardado no computador. Esse eu queria já ir caminhando pro final. Mas você falou uma coisa muito, muito importante, cara. A partir do momento que nós recebemos algo da parte de Deus, ou observamos, enfim, discernimos, enfim, você julga que existe um time, existe um tempo. Não pode passar do tempo o livro? Tem um tempo. Eu acredito que tem. Porque tem assuntos, tem palavras que Deus dá para aquele momento. Né? Justo. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia, muitas pessoas com pânico, depressão. Então, se Deus me deu uma palavra, é para esse momento, é para liberar sobre as Pontual. pessoas que estão passando por isso nesse momento. Às vezes eu fico, meu livro ainda não está bom, vou guardar ele por mais um tempo. Ou aquele seu livro poderia. É o que eu falo assim: se o meu livro abençoar a vida de uma pessoa, eu, Pô, eu cumpri o deu? propósito.
Sim, claro. Às vezes a gente fala, mas meu livro não vai tocar multidões, mas de repente Deus te deu uma palavra para liberar sobre uma pessoa, sobre um povo, né? Sobre um grupo de pessoas específicas. E às vezes tem pessoas na nossa igreja que falam, pastor, estou com pânico e tal. E eu vejo que tudo que ele está falando está no meu livro. Eu falo, putz, já deveria ter liberado esse livro. Tem que soltar isso aí. Nem que Só ser em forma desenrola o de manto. e-book que seja, né? Sim, Mas, e aquilo outra, que você mesmo falou, vai começando, então. não espera também você ter um best-seller, um mega livro gigantesco para lançar. Patola, assim. Eu, É, eu falo, eu falo a partir da minha experiência. Eu escrevi o Flechas, ele tem 120 páginas. Eu achei legal, tal. já é uma boa Mas, leitura, um bom tamanho. mas eu lancei o da família, tem 80. Você vê que a aceitação para a maioria das pessoas é muito melhor o livro mais fino. Porque o livro mais fino, a pessoa pega e fala assim, nossa, pastor, li esse livro aqui em um dia. Ah, já até Anima ele, reli. né? É. Agora o Flash, a gente fala, nossa, pastor, o livro não acaba. Por mais que só tem 40 páginas a mais. Sim. Mas a cultura do povo brasileiro não é de Cultura. leitura. Então, livros mais rápidos, as pessoas, eu, pela minha experiência, não sei as experiências de outras pessoas, né? Mas pela minha experiência, eu vejo que os livros mais finos eles atingem com muito mais rapidez. E outra, você pode, não sei se você lembra dos livros do Jorge Linhares. Lembro, tem aqui Ele uns tinha, então, ele folhetinhos. Assim. lançava quase cada pregação era um livretinho lançado. Mano, Pô, aquilo e as ali era pessoas que nem liam, água. e as pessoas liam Luciano, 15, 20 minutos. Luciano Subirá, que é um dos caras que vende mais livro também, um dos que vende muitos livros no Brasil, ele começou justamente assim, livros pequenos, que ele pudesse vender bem barato para todo mundo poder comprar, Ah, né? Ou seja, um livro barato para as pessoas poderem comprar, de linguagem bem fácil, não nada teologicamente pesada, ah, uma linguagem assim rápida, né? Ou seja, ele pegou preço, pegou tamanho, quantidade, né, ah, de páginas e a linguagem ali já bem fácil. Então ele hoje tem livros, né, de uma quantidade de páginas maiores, mas já são aceitos, ou seja, ele se consolidou como um escritor, entre tantos outros, aqui no Brasil cristão, fazendo isso. Né? Em vez de fazer uma coisa já maior, fazia três, quatro pequenos, e aí saía, e é barato aquilo ali sair igual água. E isso é muito bom, porque também é uma porta para você gerar recursos para lançar depois livros mais robustos, mais técnicos ou mais grossos, né? Mas a Sim, cultura do povo, eu vejo, eu falo a partir de mim, né? A cultura do povo, quando pega, eu falo povo mesmo, assim, não pessoa, é o povo assim da igreja. Quando sim, eles pegam sim. um livro mais fino, eles lêem com muito mais rapidez. Agora, lógico, pastores, líderes, pessoas que gostam de estudar, eles pegam um livro de 200 páginas e tem uma rapidez também. Né? Sim. Então, mas depende do público que você quer atingir. Importante isso, né? Você saber para quem é que você está escrevendo. Senão É, você manda uma carta de Colossos lá para Éfeso, e aí dá errado. isso mesmo. Já teve pessoas que pediram, uma vez uma mulher chegou e falou, pastor, eu queria 15 livros do Urias. Eu falei, 15? Ela falou, não, é que eu montei uma célula de estudo, nós vamos estudar seu livro. Eu falei, Que pô, que legal. legal, foi bem legal. Então, eles, em duas células da igreja deles, eles estudaram o livro do Urias. Uma ministração para casais lá, eles eram célula de casais. Top, cara, Muito isso legal. demais. Então, foi um livro fino que serviu como base de estudo para a célula. Foi muito legal. Mas a gente não pode esperar ter muita bagagem para escrever. Tem que escrever o que você tem. Né? E é legal você escrever a partir daquilo que você tem. Né? Porque às vezes quando a pessoa ela quer escrever muito, ela começa a pegar texto da internet, copiar e colar. Então, aí fica parecendo um Frankenstein às vezes o livro, né? História de É. Frankenstein. Você Ô, está lendo o gente, livro, daqui a pouco vai para um pensamento distante. é um pensamento que não é seu, né? É, E é interessante você falar isso também, porque conforme eu vou lendo, eu vou, através da escrita, da maneira que o autor vai, né, desenvolvendo ali o seu pensamento e entregando seu conteúdo, eu consigo enxergar ele. Eu consigo vê-lo. Agora, se é um livro meio Frankenstein, como você falou, primeira
Primeiro capítulo é, pô, vejo você legal. O segundo capítulo, cara, parece que é outra pessoa. O que aconteceu É. aqui? Né? E é nítido, dá para perceber. Nítido, é nítido. É. É nítido, com certeza. Meu amigo, quero te agradecer, cara. Muito obrigado. Você deu uma aulona hoje para nós aí.